vamos lá. Cristiano Xavier pergunta: essa decadência cultural e intelectual na linguagem, arte, religião, educação, não seria um fenômeno mundial e não só brasileiro, provocado e calculado para dar esse resultado por forças poderosas globalistas, tomada de espaço, etc. Bom, claro que é um fenômeno mundial, mas não é a mesma coisa. O que está acontecendo no Brasil é especificamente diferente de tudo o que já aconteceu no mundo. Em primeiro lugar, a conquista da hegemonia pelos partidos de esquerda foi total. Não sobrou espaço nenhum para mais nada. O que quer dizer que o pessoal esquerdista se fechou na repetição do seu próprio discurso. E os outros ficaram simplesmente sem discurso, no máximo tentando imitar o discursinho da esquerda. Na mesma medida, o próprio nível intelectual da esquerda baixou, né? Mas uma coisa absolutamente formidável, não dá para você comparar. O que você pegar hoje, por exemplo, eu sugiro que façam isso. Pega os números da revista Civilização Brasileira, que foi a revista que serviu de canal para o debate interno da esquerda logo após o movimento 64. E para fazer a revisão de estratégia, etc, etc. Comparem aquilo com o que o pessoal da esquerda diz hoje. Essa é uma coisa que você fica besta de ver, né? Como é possível descer tanto, né? E o pessoal de direita, então, nem se fala. Porque o que eu vejo na direita, desde depois de 2015, são só propostas arbitrárias, coisas que a pessoa gosta. Eu quero que aconteça isso, eu quero que aconteça aquilo. Quer dizer, são sonhos infantis projetados numa linguagem que simula de uma proposta política, mas não chega sequer a ser uma proposta política. Por exemplo, o pessoal de intervenção militar, fala muito de intervenção militar. Então, em primeiro lugar, você acha que os militares estão num nível intelectual superior a essa média? Você acha que eles compreendem a situação melhor que os outros? Não. Simplesmente eles não fizeram parte, vamos dizer, da roubalheira geral. Eles não têm culpa do que aconteceu e eles estão limpos sobre esse aspecto. Alguns deles, né? Alguns também não estão. Mas eu não creio que eles sejam capacitados para governar o Brasil. Segundo, as perguntas mais básicas com relação a uma intervenção militar não chegam sequer a ser feitas. Eu não vejo discussão nenhuma. Por exemplo, o que você vai fazer com todo o funcionalismo público federal, que é 90% petista ou coisa similar? Você vai substituir todos por quem? Como é que você vai evitar, vamos dizer, o boicote do funcionalismo público? Essa é uma pergunta. Segundo, como é que você vai se posicionar no plano internacional? Você sabe que se houver um golpe militar no Brasil, no dia seguinte a mídia mundial inteira, e mais ONU, Organização Mundial do Comércio, Organização, vai todo mundo cair de pau, tá certo? E como é que fica a posição internacional do Brasil? Então, se não aparece uma discussão séria sobre isso, então se você não quer realmente fazer alguma coisa, está só falando. Porque a hora que se você tentasse representar mentalmente a realidade do que você está propondo, você naturalmente pensaria as consequências e tentaria discutir meios de você se desviar das consequências ou atenuá-las. Se você não faz isso, quer dizer que você não está querendo fazer nada, você está só falando. Tá certo? Então, isso aí não é uma proposta séria. Né? E todas as demais propostas que você vê, por exemplo, quando começou o governo Dilma, não vieram com um plano nacional de segurança pública, passam uns anos, está a polícia tudo em greve, meu Deus do céu. Né? E a bandidagem tomando conta das ruas de maneira absolutamente descontrolada. Então, quer dizer, o plano simplesmente não era sério. Mas no Brasil, enquanto prevalecer o desarmamento civil, não vai acabar o banditismo, de jeito nenhum. Quer dizer, ser contra o desarmamento civil não é uma questão de princípio, não é que eu sou a favor de que as pessoas tenham armas, da argumentação teórica toda em favor do direito à autodefesa. Não é disso que se trata, é uma questão de sobrevivência, porque é óbvio que as polícias não têm capacidade para controlar isso. O governo não tem a menor capacidade. Então, se ele não consegue fazer, ele não tem direito de proibir o outro de fazer por conta própria. Então, quer dizer, um Plano Nacional de Segurança Pública tem de envolver a colaboração do povo inteiro nesta altura. Nenhum órgão de governo pode resolver uma coisa dessa que está tão arraigada na sociedade. Não é isso? Então, por exemplo, se você pegar a estrutura social das favelas do Rio de Janeiro, elas são inteiramente dominadas pelo narcotráfico.
Narcotráfico ali não é narcotráfico, ele é tudo, ele é administração, ele é igreja, ele é assistência social, ele é tudo, tudo, tudo. O que você vai fazer com esse lugar? Você vai mandar agentes do governo lá para resolver isso, para substituir os caras? Você não tem nem gente para fazer isso, então é ridículo. Então, portanto, é uma coisa que é uma transformação histórica, não é um ato administrativo que você tem que fazer, é uma transformação social profunda, que só o povo todo pode fazer. Nem o governo nenhum pode fazer. Então, tem que trocar o agente. Em vez do governo, tem que ser o povo. Então, agora, se o povo está desarmado, não tem meios de agir, então ele não vai fazer nada. Então, o governo acaba obrigando você, né, a aceitar, a se submeter. E você se prender a si mesmo, coloca uma grade na porta, uma grade na janela, fica dentro de casa e não sai nunca. É isso que sobrou. Quer dizer, você reduziu o povo à impotência, mas você também está impotente. Esse é que é o problema. É? Não é assim, nós temos um governo tirânico que controla tudo. Não, o governo não controla nada, meu Deus do céu. E o povo também não. Então o governo não pode fazer nada, os partidos políticos não podem fazer nada, o Congresso não pode fazer nada, ninguém pode fazer nada. Agora, se você começa, vamos dizer, a romper as amarras, deixar que o povo haja de alguma maneira, com o tempo ele vai encontrando suas soluções. Agora, se você tira todos os meios dele, primeiro, você tira as armas. Segundo, você tira os meios de atuação econômica. Você no Brasil, para você montar uma firminha, montar uma barraca de cachorro-quente, é um desafio quase sobre-humano. Não é isso? Você, para ter qualquer negocinho, por mínimo que seja, tá certo? Você precisa ter um advogado, um escritório de contabilidade, exige mais recursos do que é. Então, é um sistema de impossibilidades que foi criado. Os caras que andam de mão amarrada lá em cima, eles se vingam amarrando a mão de todo mundo. Então criou-se, finalmente nós chegamos na situação da impotência geral. Então, é preciso, vamos dizer, que alguma força positiva seja liberada para poder agir. E é claro que não há outra força positiva maior do que a do povo mesmo. Então, porém, se acontece isso, o pessoal que está lá em cima vai ficar com medo, porque eles vão sentir que perderam o poder. Mas no momento eles só têm o poder de reduzir os outros à impotência, eles não têm o poder de fazer nada, eles só têm o poder de impedir. Então é uma tragédia descomunal. E agora isso já chegou ao ponto onde não existe sequer a iniciativa mental. As pessoas não são capazes de pensar mais, de perceber as coisas, de explicar. Chegou nisso, quer dizer, não dá nem para, a pessoa não consegue nem falar mais. Por isso que eu digo, não tem paralelo entre o que está acontecendo no Brasil e o que está acontecendo em qualquer outro país do mundo. A situação do Brasil é muito pior do que tudo que eu possa ter conhecido. Então, por exemplo, agora mesmo eu estava conversando com o Josias, que fez esse filme a meu respeito. Ele disse, olha, em todos os festivais que você vai, nunca passou nenhum filme que não estivesse de acordo com aquela mesma linguajar da esquerda consagrada. Nunca nenhum. Vê se isso aconteceu em algum lugar do mundo. Aqui nos Estados Unidos está cheio de filme cristão, conservador, etc, etc. Esse não é promovido na mídia, mas quem está ligando para a mídia? Se você vê assim, a circulação total do New York Times, a audiência total da CNN, é uma mixaria perto de... Você pegava um único programa, do Rush Limbaugh, que tem 30 milhões de ouvintes por dia. Tá certo? Então, claro, a grande mídia, somando tudo, é um poder. Né? Mas nenhum órgão da grande mídia individualmente tem mais audiência do que o Rush Limbaugh ou o Michael Savage, né? Ou Sean Hannity. Não tem. Então, você vê, aqui você tem uma outra linguagem concorrente. Ela não é a linguagem oficial. A parte oficial foi dominada. Mas você tem uma criatividade enorme. Quando você vê o debate político americano, é de uma riqueza cultural assim, absurda. Você pega as pessoas que escrevem aqui, você pega aí essa Mona Charen, ou o Horowitz, o próprio esse Prager, Dennis Prager. Esse pessoal escreve que é uma maravilha. São escritores, meu Deus do céu. Não é um Vladimir Safata, não é um Reinaldo Azevedo, não é essa porcaria que tem no Brasil. Né? Então, nunca a coisa caiu a este ponto. Você pega na França, até o pessoal que é realmente a verdadeira extrema-direita, por exemplo, Alain Soral, ele tem audiência, deixa ele falar, meu Deus do céu. Então, se você é adepto dele, eles te boicotam o que dentro da universidade, tá certo? Mas, na sociedade você está circulando, está falando, você vai ter, lança livro, faz conferência,
fala na televisão, entrevista um cara na televisão. Então, um fechamento total, como houve no Brasil, nunca aconteceu no mundo. Acho que nem na União Soviética. Se você pegar a literatura de oposição que os soviéticos produziram, nos piores anos da ditadura, o Brasil não tem nada disso. Cadê o Solzhenitsyn brasileiro? É? Cadê o Pasternak brasileiro? É? Você não tem uma literatura de oposição nem clandestina. Então não é que eles tamparam todos os canais. Não, simplesmente eles fizeram aquilo que dizia Lenin, tiraram do outro a vontade de reagir. O pessoal simplesmente desanimou. E na mesma medida em que dominavam todo o panorama, os esquerdistas foram se intoxicando da sua própria linguagem e viraram todos histéricos. Histéricos porque ele não fala o que ele vê, ele diz o que ele ouviu. Mas o que ele ouviu foi o que ele mesmo falou. Então vai da boca para o ouvido e do ouvido para a boca. É só isso que estão fazendo. Então, podem crer em mim, eu sei o que eu estou falando. Se você pegar a professora da Romênia, que tem uma ditadura sangrenta, uma coisa assim, nunca parou de haver literatura de oposição e de alta qualidade. Ele não tinha, por exemplo, o Konstantin Neuka teve prisão domiciliar durante quase 30 anos, mas tinha um imenso círculo de alunos. Né? Isso nunca ninguém parou. Né? Agora, no Brasil, o que aconteceu? O que sobrou? Sobrou eu, que estou aqui fora. Se estiver no Brasil, estaria no hospício. Né? Vamos lá. Alguém, João Vitor Fafá Roncetti. Ele menciona aqui que o Andrew Breitbart, mesmo não caindo na linguagem dominante, ele usava das técnicas de persuasão tipicamente ligadas a essa hegemonia. Bom, quantas vezes eu já não ouvi? Eu ouvi militares, gente de alto escalão militar, dizendo, não, nós temos que multiplicar o gramscismo por -0. Eu digo, não dá para fazer, meu filho. Porque tudo o que ele está fazendo serve para uma coisa que é o que ele quer fazer. Se você quer fazer outra coisa, você tem que fazer outra coisa. Né? E você tem que ser muito inventivo. Não se esqueçam que também o Gramsci chegou a essas técnicas, não foi assim, que surgiu da cabeça dele do nada. Não, ele fez profundos estudos linguísticos, psicológicos. Tá certo? Era um homem de uma cultura monstruosa, tá certo? Que inclusive quando ficou na cadeia tinha o tempo inteiro para estudar. Tá certo? E daí ele tirou essa ideia, que é de como você controlar uma sociedade inteira através do controle da cultura. Mas no Brasil, quando isto entrou no Brasil, que entrou a partir de 64, 65, com o Enio Silveira, naquela época a esquerda já tinha a superioridade, ela já dominava grande parte, vamos dizer, das universidades, do meio editorial, a classe jornalística praticamente inteira, ela já tinha. Tá certo? Então a coisa foi fácil. Tá certo? Você não, no Brasil você nunca teve, vamos dizer, uma direita ideológica organizada, nunca teve. Tem uma iniciativa aqui, outra ali, em geral partindo da Igreja Católica. Mas a Igreja Católica, como centro de resistência a isso, acabou a partir do Concílio Vaticano II. Então cortaram as pernas da Igreja Católica, então não sobrou mais nada. Então, essa dominação total resultou na estupidificação total, quer dizer, dos comunistas e dos seus adversários. Eu digo, olha, assim, veja, em 65 o pessoal não entender o que tinha na mão, né? Quer dizer, você tem uma massa imensa de 2 milhões de pessoas na rua, gritando slogans corretíssimos, né, que mostravam compreensão real da situação. A massa entendia, mas os líderes não entendiam. Os líderes estavam pensando o quê? Em primeiro lugar, pessoas muito jovens, e jovem é inseguro, e ele precisa de uma confirmação de alguma coisa. Então ele vai logo procurar se apoiar numa coisa ou noutra, né? Se apoiar nos partidos políticos, conquistar um carguinho. Então, assim, para que serviu todo aquele movimento? Serviu para eleger o Fernando Holliday, para dar um pouco de fama para o
coquinho, catar coquinho e para mais nada, né? Esse foi o único resultado. Então, é a saída do leão, chegada de cão, o parto da montanha, né? Significa, os líderes não tinham preparo para entender, perceber o que estava na mão deles. E você desse aquela situação para um líder verdadeiro, para um Lenin, para um Fidel Castro, ver o que ele fazia com aquilo. 2 milhões de pessoas na rua, meu Deus do céu, quando foram 2 milhões de pessoas na rua para apoiar o Fidel Castro ou o Lenin? Nunca foram. Né? Se é 10 mil, eles já achavam uma maravilha. Né? Você teve um país inteiro apoiando você e não soube fazer nada com isso. Tirou essa mulherzinha insignificante e deixou que os urubus tudo tomassem conta da sua. Assim, é tanta incapacidade que chega a ser indescritível. Aquilo que está abaixo de um certo ponto, não há palavras para descrever aquilo, né? Para falar a linguagem de galinha, de tatu-bola. Então, quando você fala, decadência cultural, aqui os americanos dizem, mas aqui também. Então, vocês não sabem o que estão falando, meu Deus do céu. Porque a diferença quantitativa é tanta que já não é mais fazer como Mao Tse Tung. A diferença quantitativa, quando passa num certo ponto, passa a ser qualitativa. Não é isso? É que nem você ter febre. Quando sua febre passou de certo ponto, não é que ela aumentou, você morreu. Você mudou de estado. O Wellington Camargo dos Santos. Como posso saber se estou qualificado para perceber o que está por trás dessa retórica dos documentos primários? Você não tem que saber se você está qualificado, você tem que fazer e pronto. Então, vamos dizer, esta inibição juvenil, será que eu tenho capacidade? Isso aí é covardia intelectual. Não interessa se você está capacitado, interessa que você tem que fazer. E você vai se capacitando à medida que faz. Você é jovem, tem muito tempo para errar ainda. Luiz Felipe Adurans Coelho, ele cita aqui um pedaço do diário do Josué Montello, em que ele lembra um diálogo que houve entre André Gide e Marcel Proust. Daí o Gide reclamava que com o personagem do Barão Charlus, que aparece no Busca de Tempo Perdido, o Proust tinha prestado um desserviço à causa homossexual, porque o Barão Charlus era uma pessoa absolutamente detestável, era um homossexual detestável, né? E ele dizia, você atrasou de meio século a solução do problema do homossexual. O Proust disse, mas eu não fui tratar de um problema, eu fui criar um personagem. O que o Proust estava fazendo? Expressando as suas impressões reais. Ele conhecia muito bem esse meio homossexual parisiense e ele mostrou um cara que realmente existia. Agora, André Gide não era moralmente muito superior ao Barão Charles, porque é o cara que ia na Argélia para comer menininho de 10 anos, 12 anos. Né? E depois, no livro de memórias dele, ele mostra um pouquinho de vergonha do que ele fez, mas só um pouquinho. Mas hoje em dia você não chamaria de homossexual e sim de pedófilo. Não é isso? Homossexual, porque eu sabe, é o sujeito que transa com outro adulto que nem ele, mas se começa a pegar menininho, é pedofilia, né? Então você acha que essa é uma... Tem pessoas que acham que essa é uma causa pela qual se deve lutar. E daqui a pouco vai acontecer o seguinte, se você ser contra a pedofilia, é sinal de que você é fascista. Isso vai acontecer, é inevitável. Né? Então, essa dinâmica interna dessa linguagem repetitiva leva a isso. A pessoa já perde completamente o senso de medida das coisas. Porque é autopersuasão hipnótica, histérica, portanto. Né? Alguém fala aqui, eu vi na sua parte dúvidas sobre o Grupo Olavo de Carvalho no Facebook e conselhos para denunciar. Eu falo, não estou falando do Grupo Olavo de Carvalho. Eu estou falando de páginas que se apresentam com o meu nome e com a minha foto, como se fosse eu que estou fazendo a parte. O que esse grupo não faz, evidentemente. Se já chama Grupo Olavo de Carvalho, quer dizer, é outra pessoa. Né? É um grupo, não é eu. Agora, a gente pôr lá, Olavo de Carvalho, minha foto, e começa a dizer as coisas que ele bem entende, pode até estar copiando de mim as coisas, mas não sou eu que estou escrevendo. Alguém aqui, deixa eu ver. Caio de Souza Casaruto.
No livro Futuro do Pensamento Brasileiro, o senhor disse que o Brasil está longe de ter sido um fracasso na sua formação antropológica. O problema é que não houve transfiguração em formas simbólicas, intelectuais e artisticamente válidas no plano da alta cultura. Digo, de fato, vamos dizer, a cultura brasileira, a cultura literária brasileira ficou, vamos dizer, num nível de problemas muito raso, problemas assim, sociais, econômicos, etc, etc. Dificilmente você encontra alguma exploração mais profunda. Quando encontra, é geralmente uma coisa distorcida de tipo ocultista, como, por exemplo, hoje o João Guimarães Rosa. Eu não levo o João Guimarães Rosa muito a sério, porque ele era um leitor que levava muito a sério Madame Blavatsky, essas coisas todas. Então dá a impressão de uma profundidade, porque está mexendo em assuntos esotéricos. Eu digo, mas isso é tudo artificial, nada disso funciona. Agora, onde você vê alguma profundidade nisso, você vê no Sérgio Geraldo Vieira, por exemplo. Ele tem isso aí. Mas, hoje mesmo estava comentando o negócio da Ladeira da Memória. É o sujeito que colocou. Ninguém colocou tão bem o problema do amor cristão como ele. Ninguém chegou. Você não encontra paralelo disso no mundo. É isso? Mulher que fugiu de Sodoma também, mas principalmente a Ladeira da Memória, né? Mas isso é uma exceção. Tanto que o Zé Geraldo Vieira, embora todo mundo reconheça a grandeza dele, não sabe onde colocá-lo dentro da cultura brasileira. Dá a impressão que ele é uma coisa de fora. Dá a impressão que ele é um português. Uma coisa assim, tá entendendo? Ele é um Lobo Antunes, sei lá, um Virgílio Ferreira. Não, mas os elementos profundamente brasileiros que tem na obra dele são nítidos. É que ele, assim, ele morou no Brasil muito tempo, morou na Europa também, e absorveu as duas coisas. Então ele estava à vontade nos dois lugares, mas que tem uma raiz brasileira muito profunda, tanto quanto qualquer outro escritor local, como Marcos Rebelo, ele evidentemente tem. Né? Então não é que ele seja estranho ao Brasil, não, é que ele é grande demais para caber no Brasil. Assim como Mário Ferreira dos Santos não tem lugar na cultura brasileira. Por quê? Porque não cabe. Não é porque ele não é brasileiro que ele é estranho, não, ele é brasileiro. Tá certo? Mas quando é que é grande demais. E a literatura brasileira foi feita para ser uma coisa mediana. Né? Não pode passar num certo ponto. Né? Quando passa, às vezes a pessoa não percebe. Como, por exemplo, existe um estudo maravilhoso do Otto Maria Carpo sobre o Graciliano Ramos, no qual ele mostra que certos trechos do Vidas Secas ele tem uma visão hinduísta da realidade. Né? Onde ele mostra os sofrimentos da cachorra, tá certo? Então, um pouco Schopenhaueriano, né? Quer dizer, o sofrimento se estende por toda a natureza, pega os animais e plantas, etc. E, bom, o que isso tem a ver com o marxismo? Não tem nada a ver, ele transcendeu infinitamente, né, a visão do mundo marxista. Mas, em geral, a pessoa não enxerga isso no Graciliano Ramos. Por quê? Só enxerga aquilo que está dentro do horizonte de consciência usual. Olha aqui, o Fabrício Alves. Professor, hoje pela manhã o Trump, em seus tweets, usou o termo macartismo para atacar o Barry Soetoro, o Obama. Isto é uma burrada. Nunca se deve fazer isso. Por quê? Você está usando o jogo de imagens. Você tem uma imagem negativa, você está projetando sobre o outro. Só que essa imagem não corresponde a nada na realidade. O chamado fenômeno macartista jamais existiu. Nunca existiu. O pessoal dá a impressão que foi assim uma perseguição geral de inocentes, etc, etc, e que o senador João McCarthy teve a ver com isso. Primeiro, ele não tem nada a ver com isso. Segundo, as chamadas vítimas, ninguém ali foi condenado por ser comunista ou tal. Algum cara foi condenado por desacato à corte. Isso foi o máximo, que aconteceu. Ou por perjúrio. Se você estudar a vida do João McCarthy, a história que nos conta é a vez. O único cara que sofreu perseguição foi ele. Os outros não, de jeito nenhum. Então, com isso, você pode estar querendo queimar a imagem do Obama, mas você está consagrando um dos mitos históricos nos quais se baseou a ascensão do Barack Obama. Então, você está condenando o detalhe e aprovando o todo. Tá bom, peraí, Donald Trump não é nem um intelectual, Donald Trump não é escritor, não é um filósofo. Agora, então que um político faça isso, é até normal. Eles não vão, dificilmente um político vai transcender totalmente a linguagem viciada. Mas escritores não podem fazer isso.
Rondon perguntei qual é a sua opinião sobre o livro Em Cima da Hora, da Suzana Laban, traduzido por Carla Lacerda, o livro A Revolução e Contra-Revolução, por Lincoln Oliveira. São dois livros excelentes e indispensáveis, só que eles estão tratando de uma situação de mais de meio século atrás. A coisa complicou muito depois daqui. Danilo pergunta, o senhor poderia dar a sua opinião a respeito do movimento de manifestação contra o desarmamento? Eu sou inteiramente a favor. Eu acho que o desarmamento civil é um dos grandes problemas brasileiros. Você não pode deixar as pessoas continuar sendo mortas sem meios de reagir. Isso é absolutamente desumano. Não é isso? E depois, todas as pessoas que são a favor do desarmamento, todos os polícias são a favor do desarmamento, todos eles têm os seus guarda-costas armados. Não é isso? Então, assim, ninguém pode nos tocar, mas vocês que se danem, vocês que morram. Você prometer que a polícia vai resolver isso, este problema da criminalidade do Brasil já ultrapassou a capacidade da ação de qualquer polícia do mundo. Se botar o Giuliani para chefiar a polícia brasileira, ele não vai conseguir resolver esse problema. Ele conseguiu resolver a violência no Central Park, né? E já foi uma grande coisa. Agora, aqui tem um país de 200 milhões de habitantes, que moram 70 mil pessoas por ano, os bandidos estão armados, tem bazuca, tem helicóptero, não sei o que, e nós não temos nada. Como você resolve? Ele fala, me dá meu boneco e vou embora, não quero esse emprego, pô. Ninguém quer esse emprego, né? Então, não estou condenando o governo por não resolver o problema. Nenhum governo do mundo pode resolver isso aí. Isso aí é uma mudança social profunda que só o próprio povo pode fazer. Tá entendendo? Então, não estou pedindo que faça o impossível, eu estou dizendo que é impossível. Não precisava ter chegado a este ponto. E chegou. Começou a chegar quando? Isso foi a partir da década de 80. Aí que a criminalidade cresceu. Uma parte. O Benê Barbosa pesquisa muito esse assunto, ele disse que começou a partir do Fernando Henrique, começou a piorar, sempre teve. Sim, mas é claro, Fernando Henrique, exatamente. Não foi com o PT. Então não adianta querer culpar o PT, né? Então é isso, gente, acho que por hoje é só, né? Tá bom, desculpas que eu não respondi, mas tem mais perguntas aqui. Né? Tem aquele ditado árabe, só um idiota se propõe a responder todas as perguntas. Então tá bom, até a semana que vem, obrigado. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. De vez em quando eu gosto de pegar algum episódio assim esses episódios de burrice presunçosa que são tão comuns no Brasil e analisar como um estudo de caso. Né? É evidente que o personagem envolvido pode estar sempre livre para interpretar isso como uma discussão ou uma polêmica, mas obviamente não é. Cada um interpreta a situação conforme lhe convém. No meu caso, evidentemente, eu não tenho nenhum motivo para sair discutindo com nenhuma dessas pessoas, jamais. Sobretudo quando são apenas estudantes ou pessoas desconhecidas que colocam lá um post no Facebook, né? Não tem cabimento discutir, nem mesmo quando é coisa publicada em jornal. Quer dizer, pelo menos há 20 anos eu não leio nada publicado no Brasil, seja em jornal, seja em Facebook, seja no antigo Orkut, etc., que mereça uma discussão. Mas um estudo de caso sempre vale a pena, porque uma das nossas obrigações é acompanhar as transformações psicológicas que vão se desenrolando no nosso país e deixar isso documentado para os historiadores do futuro. Não apenas como fato, mas fornecendo a esses historiadores o foco, o senso de direção, o quadro de referência no qual essas coisas possam ser compreendidas. O número de fenômenos dessa ordem que apareceram nos últimos anos realmente é muito impressionante. E hoje eu posso dizer que esse tipo de fato domina o panorama mental completamente, 100%. Ou seja, não se encontra, você pode vasculhar a mídia inteira, os pronunciamentos de professores universitários, de ministros de Estado, deputados, senador,
ministro do STF, etc., você não vê uma ideia decente que vale a pena discutir. Nada, 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 nada. A coisa chegou num ponto, né, que quem está aí dentro segue aquela famosa regra do Emile Durkheim, de que existe um limite, na sociedade existe um limite para o grau de anormalidade que pode ser percebido. Quer dizer, quando passa de um certo limite, o anormal passa a ser normal. Ou seja, aquilo não choca mais as pessoas, elas não estranham mais e se habituam àquilo. Então, provavelmente quem está dentro do Brasil acaba se habituando e vai descendo, vai diminuindo a unidade de medida, vai baixando o critério, até o ponto em que tudo se torna aceitável, como diz, não dói mais. Aquele famoso versinho do Antônio Machado, quão difícil é quando todo barra no barrar também. E vai baixando, 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 e daqui a pouco o sujeito se acostuma. Essa semana mesmo chegou a notícia de que o sujeito que matou a namorada grávida, né, matou a amante grávida, picotou em pedaço, uma coisa assim, o sujeito conseguiu um jeito de sair da cadeira, foi contratado para jogar futebol. Daqui a pouco vai aparecer na televisão, ser entrevistado. Né? O Brasil é um país onde o sujeito que mata a mãe é tratado como se fosse um pobre órfão merecedor de assistência. Né? E o pessoal vai se acostumando com isso, acostumando. Daqui a pouco você não tem mais força para você nem mesmo sentir a anormalidade. Veja, uma das fatalidades da vida humana é o seguinte: todo mundo tem que ganhar a vida. Ninguém, mesmo que você nasça rico, alguma coisa você vai ter que fazer para assegurar e manter sua riqueza. E se você for pobre, então você vai ter que se virar de algum modo. Para fazer isso, você tem que entrar na famosa trama de relações econômicas. Não tem como você ganhar a vida sozinho. Quer dizer, um homem sozinho, né, provavelmente morrerá de fome, né, a não ser que ele sozinho recomeçasse a civilização desde os seus primórdios, inventasse as primeiras ferramentas, etc, etc. Mas, mesmo que você viva sozinho, por exemplo, eu vejo muito aquele documentário sobre famílias que vivem no Alasca, uma vida primitiva, mas é uma vida primitiva, mas eles têm armas, têm trator, têm ferramentas, têm conhecimentos extraordinários de agricultura, de engenharia, etc. Então eles vão para o meio do mato, mas eles estão levando toda a civilização. Então isso mostra até que ponto o ser humano é dependente dos seus semelhantes. E quando você entra nessa trama, você ainda isso acontece quando você ainda é muito novo e inexperiente, mas você não vai começar assim a trabalhar com 40, 50 anos. Eu só conheci um sujeito que começou a trabalhar aos 50 anos, era um conde, ele nunca tinha trabalhado na vida, né? E aconteceu que um dia o sogro, né, falou: pô, você não pode continuar assim, você tem que trabalhar pelo menos um pouquinho na sua vida. Arrumou um emprego para ele no seu próprio banco. Né? É o único caso que eu conheci. Em geral, quando você começa a trabalhar, quando você entra na trama econômica, você é novo. E junto com a trama econômica você tem que absorver uma série de regras de conduta, uma série de hábitos de pensamento, hábitos de linguagem, hábitos de julgamento, sentimentos. Tudo isso entra dentro de você. E para você, o que isso representa? Isso representa o mundo. Isso é o mundo no qual você entra. Você não vê isso tudo como se fosse apenas uma sociedade, uma cultura. Não, essa é a realidade, é o mundo mesmo. Então para você, tudo aquilo não é um conjunto de interpretações, mas é um fato bruto. Você aprende a ver as coisas como os outros estão vendo, a sentir como os outros sentem. E se você não passar por isso, você simplesmente não sobrevive. Se você tem uma dificuldade de adaptação a isso, você está lascado. Então, é fácil você perceber quando as pessoas são incapazes de se adaptar a esse meio, como elas se dão mal. Então, por causa disso, é que quando o nível de consciência da sociedade como um todo baixa, você vai baixar também necessariamente. Não tem como, não tem escapatória. Tá certo? Você pode tentar fazer um nicho mental no qual você se abrigue, mas mesmo isso vai ter certos limites. Né? Você pode se defender até um certo ponto. Em geral, a única maneira de você escapar disso é você
se associar aos seus semelhantes, as pessoas que estão sentindo a mesma coisa que você, e você faz dentro da cultura vigente, você faz uma subcultura, um nicho cultural, que é exatamente o que acontece com vocês aqui neste curso. Quer dizer, vocês, à medida que vão estudando aqui, vocês criam outras amizades, outras referências, e também, vamos dizer, a quantidade de leitura modifica muito isso. Quer dizer, a cultura adquirida é, vamos dizer, um instrumento de defesa psicológica absolutamente formidável. Quando você começa a perceber que as crenças e hábitos do seu meio imediato não representam a humanidade, mas representam, ao contrário, uma fração mínima, e às vezes até uma fração anormal. Mas você vê que, bom, você pode parecer anormal perante o seu meio social, mas o seu meio social é anormal em relação à espécie humana, à média da espécie humana. Então isso tudo vai criando um instrumento de defesa, mas, em geral, as pessoas são totalmente indefesas e absorvem isso com uma inocência e são tão indefesas perante isso que é uma coisa deplorável. Então, é claro que o instrumento fundamental de amoldagem das pessoas ao estado social vigente é a educação, é a escola. A escola é o meio pelo qual, como chamava o Pierre Bourdieu, é o meio de reprodução das relações sociais existentes. E você vê as pessoas, muita gente entra na universidade e estuda lá os livros do Pierre Bourdieu e sabe repetir direitinho a teoria da reprodução, mas não sabe aplicá-la à sua própria situação. Quer dizer, o que está sendo reproduzido em mim? Não é isso? Acreditam realmente que a escola, a universidade é um meio de instrumento de reprodução das relações capitalistas, né? E, portanto, o meio de propagação da ideologia capitalista. E ele nunca se lembra de pensar, peraí, mas se a universidade reproduz a ideologia capitalista, alguém deveria ensinar a ideologia capitalista para mim aqui dentro, e o pessoal só ensina o contrário. Então é evidente que há um outro tecido de relações que está sendo transmitido ali, é uma outra coisa que está sendo reproduzida. E é curioso você observar a total incapacidade que os estudantes universitários, principalmente no Brasil, têm para, vamos dizer, interpretar a sua própria situação com os instrumentos intelectuais que o próprio Pierre Bourdieu lhes deu. Se você observa qual é a ideologia que está sendo transmitida, a ideologia não aparece do nada, a ideologia reflete, evidentemente, vamos dizer, um conjunto de interesses objetivos, interesses políticos, econômicos, etc., objetivo, e, portanto, tem poderes por trás. Ninguém se lembra de perguntar, peraí, quais são os poderes que estão me transmitindo essas ideias que eu estou adquirindo aqui? Quer dizer, você fica analisando um sistema educacional imaginário que implanta nas pessoas a ideologia capitalista, o reacionarismo, os valores cristãos, etc., etc. Esse sistema educacional não existe. Mas é esse que eles analisam, né? Totalmente imaginário, e o sistema educacional real dentro do qual eles estão, para eles é como se não existisse, ou como se fosse, vamos dizer, a própria natureza das coisas. Ora, quando um conjunto de crenças, de hábitos e valores se torna a própria natureza das coisas, é exatamente isso que se chama de hegemonia. Né? A palavra grega, hegemon, vamos dizer, é o poder invisível de uma lei da natureza. A lei da gravidade, você não pensa nela, você não precisa pensar, você está submetido a ela, mas aquilo faz tanto tempo que está aí que você não repara. Né? Então, o simples prosseguimento desse processo da reprodução, se ele dura bastante tempo, ele passa como inteiramente natural. Ele não é uma criação humana mais. Ele é aquilo que dizia Antônio Gramsci, um imperativo categórico, um mandamento divino, portanto, uma autoridade onipresente e invisível. Então, se você pegar esses estudantes universitários brasileiros e dizer, bom, qual é a autoridade onipresente e invisível a que você está obedecendo na sua vida? Quem fez a sua cabeça e para quê? São absolutamente incapazes de fazer essa análise. Acreditam, às vezes, piamente que estão lutando contra a exploração capitalista.
aqui nos Estados Unidos está cheio de gente que acredita que está lutando contra a exploração capitalista, financiada ali pelo Rockefeller, George Soros, né? Zuckerberg, Bill Gates, né? Então você tem toda a alta burguesia, né, financiando esses meninos para eles acreditarem que estão lutando contra o capitalismo, quando na verdade eles estão fomentando o capitalismo. Isso é a coisa mais óbvia do mundo, né? Então esta inconsciência chega às vezes ao nível da estupidez pura e simples. As pessoas foram realmente estupidificadas, né? Eu acho que idiotizadas é uma palavra pouco... idiota é pouco, não é isso? É realmente estupidez, é um retardamento mental, uma coisa desse tipo, já virou um problema clínico, né? E este estado de espírito se espalha por milhões de pessoas, tá certo? E isso, vamos dizer, os sintomas disso aparecem, claro, em artigos de jornal, em teses universitárias, em discurso no parlamento, em sentença judicial, então nem se fala, tá certo? É uma atrás da outra. E você vai ver que tudo vai descendo. E não adianta você perguntar onde isso vai parar, porque a resposta é assim, não vai parar. Vai continuar descendo indefinidamente, tá certo? O inferno é o limite, tá certo? Então, o inferno, como a gente sabe, não tem fundo. Então, é um limite que não tem limite. Então, eu gosto de pegar esses casos e analisar um por um, tá certo? De vez em quando, 2, 3 vezes por ano, eu pego alguma vítima. Eu digo, então é esse aqui que vai ser analisado. Quer dizer, vai ficar feio para ele, mas o meu objetivo não é esse. Eu não estou afim de fazer ninguém passar vergonha. Se o sujeito chegar a passar vergonha, quer dizer que ele já tem nível intelectual suficiente para perceber algo da sua própria vida, mas em geral não tem. Você vai, mostra, explica, etc, etc. O sujeito acredita que é o seguinte, que o meu objetivo é ofendê-lo, é humilhá-lo, né? Então, na medida que ele fica ofendido, aí que ele rejeita o que eu estou ensinando para ele, fica mais brabo ainda e, portanto, mais burro ainda. Mas, daí a minha regra de que nesse curso aqui, que é inteligente sai mais inteligente, que é burro sai louco, né? Então, bom, eu estou um pouco me lixando, cada um vai fazer com o que eu estou ensinando o que ele puder e quiser fazer, tá certo? Mas eu peguei como exemplo desta semana um cidadão chamado Lucas Garcia, eu não tenho motivo para mantê-lo anônimo, ele escreveu, assinou, agora aguenta, né, fazer o quê? Eu tinha escrito aquele post, tá certo? Que eu dizia o seguinte, que na África eles praticaram a escravidão durante milênios, com a maior cara de pau, nunca acharam nada de errado nisso, nunca nem se lembraram de pensar se isso era conveniente ou não. Os muçulmanos já no século XI da nossa era tinham a teoria da inferioridade racial negra. Isso foi invenção de muçulmanos. Tem um artigo sobre isso, né? Acho que chama África às Avessas, uma coisa assim. Então, nem precisamos justificar muito, porque ninguém punha em questão. Então, para que você vai defender uma coisa que ninguém está atacando? A escravidão era simplesmente considerada natural, estava na ordem das coisas. E quando os europeus chegaram lá, eles de início acharam, oba, isso aí pode ser um negócio, a gente compra esses caras, eles trabalham de graça para nós, e trazia os caras para a América, botar para trabalhar, e ganharam dinheiro com isso. Mas daí eu disse, logo eles tomaram vergonha na cara, acabaram com essa porcaria. Daí um sujeito disse, a mensagem, os brancos não tomaram vergonha na cara e acabaram com a escravidão. De onde tiram um argumento como esse? Há diversas fontes históricas que mostram outros motivos que levaram ao fim da escravidão e apontam para razões econômicas, principalmente. Bom, isto aqui, acho que todos os livros do MEC dizem isto. E o sujeito acredita e repete, né? E ele acredita que é um contestador. Eu digo, mas você não é um contestador, você está repetindo o que o governo mandou você dizer, o que as autoridades mandam você dizer, o que os professores mandam você dizer, o que a mídia manda você dizer, tá certo? O que o Bill Gates manda você dizer, o que o Zuckerberg manda você dizer, o que o George Soros manda você dizer. Você repete isso igualzinho e acredita que você é um contestador, né? Algo está errado, meu filho, porque para mim não foi nenhum Soros que mandou dizer o que estou dizendo, né? Então, o que se passa nessa cabeça é o seguinte, é que uma coisa que a ele parece óbvia, natural e incontestável, ao ponto de que quem a ignora é uma besta quadrada como eu, por exemplo,
é uma ideia não somente falsa e errada, mas impossível. Eu vou mostrar aqui para vocês. Que o fim da escravidão tenha sido determinado por causas econômicas é não apenas falso, mas impossível. E nós vamos começar aqui com o exemplo brasileiro. Mas antes de entrar no exemplo, vamos pensar o seguinte. Eu vai fazer mais de 40 anos, meio século, que eu penso nessa coisa vamos dizer, das forças históricas, dos fatores que determinam o curso das coisas, quais que pesam mais, quais que pesam menos, como eles se interpenetram, etc, etc. Meio século pensando na coisa. De repente chegou um rapaz que não pensou nada e que ele já sabe qual é o fator determinante. O fator determinante é econômico. Mas quem é que não sabe? Ora, esse Olavo é ignorante, ele não sabe. Então eu estou pensando nisso e observei o seguinte, uma coisa que qualquer pessoa pode observar. O fator econômico é um dos mais voláteis que existem. A situação econômica de um país pode mudar em 24 horas. Mas o George Soros, por exemplo, ele lança um olha, o Banco da Inglaterra vai quebrar. Todo mundo retira os depósitos do Banco da Inglaterra, o Banco da Inglaterra quebra realmente e o George Soros ganha um montão de dinheiro. Isso aconteceu em vários países. Isso é muito fácil de fazer, tá certo? Então, quer dizer que a situação econômica de um país pode mudar em 24 horas. Com um simples zum. Você vê a Bolsa de Valores, acompanha um pouco o negócio de Bolsa de Valores, você vê que sobe e desce de uma maneira assim quase mágica. Tá certo? O jeito passa de bilionário a pé rapado e vice-versa, com muita rapidez. Por quê? A riqueza não depende de um conjunto de bens materiais. Depende de que alguém esteja disposto a pagar por esses bens materiais. Você pode ter uma montanha de ouro. Se ninguém quiser comprar, meu filho, aquilo não vale nada. Então a famosa teoria do valor, do Karl Marx, o valor é a quantidade de trabalho socialmente necessário para produzir a mercadoria, é a coisa mais absurda e idiota que alguém já pensou. Por quê? Quando você compra uma coisa, não depende da quantidade de trabalho que foi necessário para produzi-la. Depende do valor que ela tenha para você. Quem determina o valor não é quem produziu, é o consumidor. Para mim parece a coisa mais óbvia. Quanto querem pagar por isto? Eu estou aqui vendendo a Baía de Manhattan, ninguém quer comprar. Daí eu falo, agora eu estou vendendo uma calcinha usada da Madonna. Eu pago $200 mil, eu pago 2 milhões, pronto. Quer dizer, nesse ponto a escola austríaca tinha toda a razão. O valor é uma decisão arbitrária do consumidor. Não quer dizer que para ele seja arbitrário. É arbitrário do ponto de vista externo. Para ele tem muitas razões. O sujeito que compra a calcinha da Madonna, ele pode escrever um tratado justificando por que ele fez isso. Mas nós dizemos que é arbitrário, por quê? Porque varia de acordo com a cabeça do freguês e não tem uma regra. Não é certo? A maior parte das coisas pelas quais as pessoas pagam, eu olho e digo, eu não daria um tostão por isso. Tá certo? Mas também tem coisas que eu quero e que as pessoas não dariam um tostão também, não é isso? A Roxane costuma ir nesses brechó comprar umas coisas, Daí o Pedro diz o seguinte, ela não pode ver uma xícara quebrada que ela paga qualquer dinheiro por aquilo, Então aí o negócio, existe um fator de arbitrariedade muito grande, tá certo? Na determinação do valor das mercadorias. E se é assim, nós temos que perguntar o seguinte, o que determina essa arbitrariedade? É por sua vez um fator econômico? As pessoas só compram aquilo que vai lhes dar lucro? É claro que não, porque senão só existiria o valor de troca e não o valor de uso. A maior parte do que se gasta de dinheiro não tem valor de troca nenhum. Você não compra para vender, você compra para usar, e uma vez usado, acabou, não é isso? Isto, vamos dizer, a quase totalidade dos bens materiais é assim. Então, por haver esse fator arbitrário e por não depender da quantidade de trabalho socialmente necessário para produzir o valor da mercadoria, então ele pode mudar de repente, de acordo com preferências arbitrárias
da multidão. É claro que alguém pode influenciar esse gosto da multidão também. Dizer, comprem isso e não aquilo. Mas ninguém tem controle deste processo. Além disso, o sujeito que decidiu influenciar o mercado e fazer as pessoas comprarem isto e não aquilo, ele também tem algum motivo para fazer isso. Você vai dizer, mas o motivo é o lucro. Não, não é o lucro. Porque qualquer coisa pode dar lucro. Por que ele escolheu isto e não aquilo? Então, por exemplo, o sujeito, ele quer ganhar dinheiro e monta uma fábrica de sabão. Eu digo, sim, mas por que não uma fábrica de sapato? Ou qualquer outra coisa. Você vai dizer que todo sujeito que escolhe um ramo de atividade, ele escolhe por um cálculo econômico absolutamente impossível. Então, até na escolha das campanhas de marketing existe a influência do arbitrário. E seria impossível que não fosse assim. Então, desde logo, nós vemos que uma situação econômica qualquer, uma necessidade econômica, uma tendência econômica não age diretamente, mas age através de seres humanos que tomam decisões. E os seres humanos tomam decisões de acordo com a sua mentalidade, com a sua cultura, com as suas preferências, etc., com o seu nível cultural, etc. Ou seja, você tem uma montanha de fatores que, entre a suposta causa econômica, tá certo, e o efeito final, interferem e modificam o curso das coisas. Não é isso? Então, por exemplo, você pode ganhar dinheiro vendendo pornografia, ganhar muito dinheiro. Por que algumas pessoas não fazem isso? É por um fator econômico? É por um cálculo econômico? Eu vou ganhar mais dinheiro vendendo CDs de hinos evangélicos. Será que é esta? Não. Entre o cara que vende pornografia e o que vende CDs de hinos evangélicos, há uma diferença de critério que não é econômica de maneira alguma. Cultural, psicológica, chama o que quiser. Esses fatores culturais interferem sempre. Senão, a conduta de pessoas colocadas na mesma posição econômica seria sempre a mesma. Não é isso? Por exemplo, aqui você tem dois pobretones, dois pés rapados. Um decide roubar, assaltar, ser traficante de droga. O outro decide trabalhar honestamente, acumular dinheiro, montar um negocinho e ir para frente. Qual é a diferença? É econômica? Não, a diferença é subjetiva. Não é isso? E em todas as ações humanas existe interferência num treco chamado o agente. E o agente é um ser humano que tem consciência, que pensa, que faz suas escolhas, etc, etc. Isso quer dizer que, em princípio, nenhuma situação econômica é causa de nada diretamente. Isso, como regra geral, não pode ser. Porque para isso seria que a própria situação econômica tivesse consciência de si e pensasse e tomasse suas decisões. Mas ela não faz isso. São seres humanos que fazem isso. Então, na hora que eu comecei a examinar isso aí faz mais de 50 anos, né? No tempo que eu estava estudando marxismo, eu já pensava nisso, e eu vi que o próprio Karl Marx, embora ele privilegiasse as causas de ordem econômica, ele dizia que elas só são decisivas em última instância. Elas não são a primeira causa, nem a segunda, nem a terceira. Ele diz que se você somar todas as causas, tá certo? Você verá que de algum modo a causa econômica predominou. E eu passei muito tempo pensando nisso e falei, peraí. Você vê as pessoas tomarem certas decisões, agirem de certa maneira, e aquilo produz um resultado econômico. O fato de uma coisa ser o resultado quer dizer que foi ela a causa? Por exemplo, o sujeito decide ir para a igreja protestante, e ele, aquelas coisas que dizem a virtude do trabalho, a virtude da poupança, etc, etc, ele segue aquilo tudo e ele começa a ganhar dinheiro. Você vai dizer que ele fez tudo isso para ganhar dinheiro? Não, a motivação foi completamente outra, a causa foi completamente outra e produziu este efeito colateral. Porque você vai dizer, está aqui o neguinho protestante, ele foi lá na igreja batista, presbiteriana, luterana, seja lá o que for. Introjetou todos aqueles valores e não ganhou nada. Continuou pobre. Ele vai deixar de ser protestante por causa disso? Não, é só você ver as igrejas evangélicas, o maior parte que vai lá é pé rapado. E fica ano após ano nas preces, lá não está ganhando nada e continua. Agora, tem um ou outro que ganha. Então você vai dizer que esse que ganhou, a causa da conduta dele foi econômica? Não, teve um resultado, um efeito econômico.
Então, quando o sujeito diz que o efeito foi a verdadeira causa, raciocinando na base do Hegel, que diz que a essência de uma coisa é aquilo na qual ela se tornou, coisa que eu já vamos ver que só é verdade às vezes. Então, bom, deixa eu explicar já. A essência de um ente é aquilo no qual ele se torna. Ou seja, quando completa o processo inteiro, você vê o resultado. Isto vale para seres da ordem natural. Por exemplo, está aqui uma semente, você planta a semente, daí cria uma baita árvore e daí nasce uma maçã. Daí você fala, era uma macieira. Desde o início, evidentemente. Quando estava em estado de semente, já era uma macieira. Por quê? Porque ela deu uma maçã no final. Esse é o raciocínio do Hegel. Mas isso só vale para seres cujo percurso temporal está pré-determinado por uma lei interna. Quando não está pré-determinado, você não pode dizer que o resultado final foi a essência de tudo. O resultado final pode ser totalmente arbitrário, pode ter havido interferência de outras causas. Então, quando Hegel diz isso, ele está usando uma analogia da natureza e aplicando a história. E aplicando errado. Mas não totalmente errado, porque em alguns casos é realmente assim. Né? Quando você vê um sujeito agindo de uma maneira esquisita, etc, etc, né? O sujeito começa, sei lá, a frequentar a sua casa, não sai da sua casa, faz amizade com a sua mulher, no dia seguinte ele fugiu com a sua mulher. Daí você diz, agora entendi o que ele estava fazendo. Então, a essência da conduta dele era o resultado que ele estava buscando. Mas às vezes não é assim. Não é isso? Vamos supor, pode acontecer o contrário. O sujeito começou a frequentar a sua casa com a maior inocência, ia lá, jogava baralho, tomava um esquinho, daí a sua mulher começou a dar em cima dele. E convenceu o cara a fugir com ela. Você vai dizer que a essência da conduta dele foi essa? Não. A essência era outra completamente diferente e deu um resultado que ele mesmo não esperava. Então, nos assuntos humanos, essa regra de que a essência de uma coisa é aquilo no qual ela se tornou, não é válida para todos os casos e não é válida nem para metade deles. Por quê? Lembrar a frase do Max Weber, a história é o conjunto dos resultados impremeditados das nossas ações. E lembrar sempre, de novo e de novo, 1000 vezes a recomendação do grande Georg Jelinek, no livro Teoria do Estado, onde ele diz que nas ciências humanas a coisa principal é você distinguir o que, vamos dizer, resulta de um esforço premeditado, de um plano, e o que é uma confluência fortuita de causas. Não é isso? Esse é o critério fundamental. Então, em princípio, você dizer que qualquer coisa teve causas econômicas é você supor que houve um plano econômico por trás. E que esse plano econômico foi bem aplicado e produziu um resultado. Agora, o fato de que tal ou qual transformação histórica tenha produzido resultados econômicos não quer dizer que esses resultados fossem o objetivo inicial e muito menos que fosse a causa. Estão entendendo? Depois que explicou é fácil, né? Agora, então vejamos se é possível, vamos dizer, a libertação dos escravos ser determinada por causas econômicas. Então vamos pegar o primeiro e mais vasto caso de libertação dos escravos que houve na história humana, que foi da libertação dos escravos romanos. A economia romana era fundada basicamente no trabalho escravo. Ela dependia quase que totalmente do trabalho escravo. Daí aparece a religião católica e começa a converter os escravos. Tá certo? E começa a convencer os patrões que tem que soltar os escravos, que tem que tratar melhor, que tem que dar certo direito. Quais direitos? Todos e quaisquer, porque o escravo romano não tinha direito nenhum. O escravo romano não tinha sequer o direito de ter uma família. Os escravos se reproduziam em grandes festivais de surubas anuais. Reunia todo mundo comia todo mundo, não é isso? E ninguém sabia quem era filho de quem. Então quer dizer que a noção da família não existia para os escravos romanos. Ele era realmente assim, pior que vaca e cavalo, porque cavalo você ainda tem o pedigree, né? Cachorros tem o pedigree e tal. Ali não tinha pedigree nenhum. Qualquer um podia ser filho de qualquer um. E a igreja lentamente foi convencendo os caras de que não podia ser assim, e foi trocando a situação do antigo escravo romano pelo que